Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo, pessoal, irei falar sobre o quarto dia de jogos da Copa do Mundo de basquete, começando pelo grupo E, que é o grupo dos Estados Unidos. A República Tcheca bateu o Japão por 89-76. Foi um jogo que teve um primeiro quarto muito equilibrado, não à toa. Cada seleção fez 18 pontos, mas depois desse primeiro quarto de extremo equilíbrio, a equipe europeia teve o controle e domínio da partida e conseguiu uma grande vitória, a primeira vitória da história da República Tcheca nas Copas do Mundo de basquete, e dois jogadores foram importantíssimos para essa vitória. O Tomas Satoransky, sempre ele, a grande estrela da República Tcheca, jogador do Chicago Bulls, e o Bohatík, que fez 22 pontos e contribuiu muito para o time, ajudou bastante o Satoransky nessa vitória da República Tcheca. Como sempre, o destaque da República Tcheca no jogo foi o Tomas Satoransky, com 15 pontos, 6 rebotes, 7 assistências e 3 roubadas de bola. Com essa vitória, a República Tcheca segue viva na competição e ainda pode se qualificar para a segunda fase. No outro jogo do grupo E, tivemos o jogão do dia, Estados Unidos 93, Turquia 92 na prorrogação. Os Estados Unidos teve o controle do jogo praticamente o tempo inteiro, chegou a abrir uma vantagem de 12 pontos no segundo período, mas o legal é que a Turquia não se abateu. A Turquia continuou jogando, continuou indo para cima, tentou encarar de frente o problema chamado Estados Unidos e encarou bem, não à toa levou o jogo para a prorrogação, poderia ter ganho. A Turquia inclusive errou um lance livre importantíssimo no último quarto que teria selado a vitória da Turquia, seria histórico, mas não deu. A Turquia na prorrogação de novo falhou num lance importante. O Ilyasova teve a bola do jogo e contra os Estados Unidos você não pode falhar em momentos importantes. Uma pena. A Turquia vai definir seu futuro na Copa do Mundo diante da República Tcheca. Os Estados Unidos está classificado e vai enfrentar um Japão eliminado, que é um time bastante limitado, só tem o Hachimura e o Facekas que fazem o que podem, mas o Japão deixa bastante a desejar e esse desempenho do Japão na Copa do Mundo já dá para sentir o que vai ser no que vem em Tóquio. Um time com muita limitação técnica e que não tem muito a oferecer. O destaque do jogo foi o Ersan Ilyasova, com 23 pontos e 14 rebotes. E apesar desses números do Ilyasova, a Turquia não conseguiu vencer o jogo. Uma pena, fica para a próxima a vitória da Turquia. Indo agora para o grupo F, que é o grupo do Brasil, a Nova Zelândia bateu Montenegro por 93-83. Nova Zelândia continua viva na competição. Os dois primeiros quartos do jogo foi de total domínio da Nova Zelândia. A Nova Zelândia conseguiu abrir uma vantagem enorme de 11 pontos. No terceiro período só deu Montenegro. O Montenegro voltou para o jogo. A Nova Zelândia não conseguiu jogar. E a vantagem, que era de mais de 10 pontos, foi reduzida para 1. O problema é que no último período a Nova Zelândia voltou a jogar demais, conseguiu abrir novamente vantagem e conseguiu aí selar a vitória e também a eliminação de Montenegro da Copa do Mundo, que na última rodada só vai cumprir tabela diante do Brasil. O Corey Webster, que está fazendo um baita mundial, fez 25 pontos, capturou 6 rebotes e contribuiu com 7 assistências na vitória gigante da Nova Zelândia. No outro jogão do dia, Brasil 79, Grécia 78, e que jogão! No primeiro período tivemos um jogo de muita defesa. As duas equipes não faziam ideia de como furar os bloqueios defensivos. A Grécia se deu melhor no primeiro período e conseguiu abrir uma vantagem de 2 pontos.
No segundo período, nada para o Brasil deu certo. O Brasil foi mal defensivamente, as bolas de 3 da Grécia começaram a cair, o time da Grécia começou a criar espaços e foi um jogo que parecia que estaria encaminhado para uma vitória tranquila da Grécia. A Grécia fechou o segundo período vencendo por 40-30. Mas no terceiro período tudo mudou. O Brasil jogou demais, principalmente na defesa. Tudo deu certo para o Brasil. A Grécia só fez 13 pontos. E a vantagem da Grécia, que era de 10, virou uma vantagem de 3 a favor do Brasil. O Brasil foi com uma vantagem excelente para o último período. E o time brasileiro, no último período, jogou muito bem. A defesa não funcionou tão bem assim. A Grécia começou bem no último período, inclusive, chegou a pulverizar a vantagem do Brasil, chegou a abrir 2 pontos. E no fim do jogo o Brasil chegou a ter uma vantagem de 7, só que aí a Grécia acertou bolas importantes, o jogo ficou empatado e numa bola importantíssima o Anderson Varejão converteu essa bola, colocou o Brasil na frente com 2 pontos de vantagem. Mas brasileiro não tem 1 minuto de sossego nem no esporte. E o Brasil conseguiu uma roubada de bola na defesa, que culminou inclusive na 5ª falta do Antetokounmpo, que não jogou bem. O Brasil anulou o Giannis Antetokounmpo e o Leandrinho errou o primeiro lance livre. Aí ficou aquela apreensão, o que será que vai acontecer? O segundo ele acertou. E aí na última bola do jogo, o Didi fez uma falta onde, na minha opinião, faltou um pouco de experiência para ele. E também o Brasil, para mim, foi garfado. Porque para mim, o jogador da Grécia não tentou arremessar essa bola. Nem aqui, nem lá na China. O juiz deu a falta. E como foi uma falta muito, mas muito longe da área ali de garrafão, era 3 lance livres sem choro nem vela. E o jogador da Grécia acertou os 2 primeiros. Só que aí, o último lance livre, que se o Sloukas faz empataria o jogo, ele errou. E aí, meu amigo, foi só festa. O Bruno Caboclo defendeu muito bem a jogada. E o Brasil sacramentou a vitória. O Brasil está classificado. A Grécia vai definir seu futuro na Copa do Mundo diante da Nova Zelândia. E a Grécia corre aí um risco de cair na primeira fase. Nova Zelândia não vai dar moleza para esse time da Grécia, não. O time da Nova Zelândia é osso duro de roer. Nova Zelândia, nos últimos 4 mundiais, ou seja, desde 2002, sempre consegue passar da primeira fase em Copas do Mundo de basquete. É um time que tem experiência e tem muita rodagem nesse tipo de competição. No grupo G, pessoal, esse grupo já está resolvida a situação, só falta definição de posicionamento. E tivemos a grande zebra do dia, que foi a derrota da Alemanha. Meus amigos, a Alemanha está eliminada. A República Dominicana venceu o jogo por 70-68. A Alemanha teve o domínio do jogo no primeiro período, conseguiu abrir uma vantagem interessante de 8 pontos. Mas a República Dominicana se recuperou, conseguiu abrir 3 pontos no terceiro período. E a República Dominicana foi inteligente no último período. O último período foi um jogo de trocação. A Alemanha não fazia ideia de como furar o bloqueio defensivo da República Dominicana, que fez um jogo muito inteligente, muito tático, característica do basquete aqui das Américas. E a República Dominicana comemorou demais, tem que festejar mesmo. República Dominicana vai para a segunda fase para jogar contra a Lituânia e contra a Austrália. Vai enfrentar aí 2 gigantes do basquete. Ainda tem o duelo aí contra a França na terceira rodada. E o Victor Liss, com 17 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, foi o grande nome da vitória gigantesca
da República Dominicana. A República Dominicana vai ter muito o que comemorar ainda. No outro jogo desse grupo, a França aplicou 103-64 na Jordânia, uma vitória de enorme qualidade da França. É um time que tem muita variação de jogo, muito jogador talentoso. Não à toa é considerada por muitos uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. É um time realmente fora de série essa França. Tem o cara que pra mim é o melhor pivô da NBA, que é o Rudy Gobert, jogador extraordinário, defensivamente principalmente. É um jogador acima da média e a França vai se encaminhando aí como a grande favorita do grupo G. Deve vencer a República Dominicana e o destaque dessa vitória cachapante da França foi o Rudy Gobert, 16 pontos e 17 rebotes. É um craque, o pivô da França. Indo para o grupo H, pessoal, o grupo H também está resolvido, só falta definir posicionamento. A Austrália bateu o Senegal por 81-68. Senegal jogou até bem, inclusive. Senegal jogou muito melhor do que jogou contra a Lituânia. O time mostrou um pouco mais de variação de jogo. O time mostrou muito mais força defensiva do que mostrou contra a Lituânia. Mas a diferença de qualidade entre as equipes é enorme. E a Austrália mostrou isso. A Austrália até sofreu no começo. O Senegal chegou a abrir vantagem. Mas depois a Austrália tomou a dominância do jogo, tomou o controle da partida e conseguiu a vitória sem muito susto. O Joe Ingles, com 11 pontos, 10 rebotes e 9 assistências, foi o grande nome da vitória da Austrália. Para encerrar o vídeo, pessoal, no outro jogo do grupo H, a Lituânia bateu o Canadá por 92-69. O time da Lituânia dominou o jogo do começo até o final. O Canadá não teve nenhuma chance. A Lituânia é um time que não tem tantas estrelas assim, mas é um time que tem variação de jogo, tem jogadores que decidem. É um time muito entrosado, enfim, é um time que é muito bem treinado e que pode ir muito longe nessa Copa do Mundo. Olho na Lituânia. Eu, honestamente, como brasileiro, tenho medo de pegar a Lituânia num eventual mata-mata. Então, honestamente, seria bom se a Lituânia morresse na segunda fase. Eu tenho muito mais medo da Lituânia, que é uma camisa pesada do basquete e que é um time que tem muita variação de jogo, do que, por exemplo, da Austrália. A Austrália tem muito jogador de NBA, mas o Brasil sabe como se virar nesse tipo de jogo. Agora, contra uma Lituânia, que é um time que não tem tantas estrelas e que é um time que tem muita variação de jogo, aí já é um jogo onde o Brasil não sabe jogar muito bem. Seleção do leste europeu não é muito jogo com a característica do Brasil. Então, eu tenho medo sim da Lituânia, tem que respeitar sim a Lituânia. É um time que, pra mim, pode chegar muito longe nessa Copa do Mundo. Não dá pra duvidar dessa seleção no mundo do basquete. E o destaque da Lituânia no jogo foi o Jonas Valanciunas, com 13 pontos, 8 rebotes e 2 assistências. O Valanciunas, que é um dos grandes talentos desse time da Lituânia. Para mim, o grande nome da rodada foi o Anderson Varejão. Varejão, no jogo do Brasil, fez 22 pontos e capturou 9 rebotes. Jogou demais, mas o coletivo do Brasil funcionou. O Alex Garcia, com 39 anos, anulou o Giannis Antetokounmpo e aqui é Brasil, meus amigos. A Grécia que se vire contra a Nova Zelândia. O Brasil tá classificado e vamos aí para a segunda fase, ter aí jogo contra Estados Unidos e Turquia ou República Tcheca, e que a República Tcheca ganhe na terceira rodada. Eu prefiro pegar a República Tcheca do que a Turquia. Então acho que todo brasileiro que acompanha basquete vai torcer para a República Tcheca na próxima rodada e eliminar a Turquia na primeira fase, para a seleção brasileira ter um caminho mais tranquilo na segunda fase da Copa do Mundo de basquete. Esse foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, tá no Olimpismo, tá na Copa do Mundo de basquete. Eu fui!